E hoje nós teremos um acompanhamento instrumental maravilhoso, né? Seja bem-vindo ao projeto Leitura do Guia dos Perplexos. Lembrando que nós já fizemos a leitura da introdução do livro, nós agora estamos na página 42, okay, do livro. Recomendações sobre o assunto deste livro é o que nós vamos ler hoje e discutir um pouco sobre ele. Então, pedimos ao Eterno a permissão e a bênção que o Espírito do Eterno esteja sobre a nossa vida. Kadosh Baruch Hu, que o Santo, Eterno, Poderoso, faça a sua obra, faz a sua obra, Senhor, prospera a tua obra. É a nossa oração nesta tarde. Recomendação sobre o assunto deste tratado. Diz assim a página 42, se desejas compreender tudo o que este tratado contém de maneira que nada te escape, relaciona seus capítulos uns aos outros e tenha como objetivo não somente compreender o significado de cada capítulo em seu significado geral, mas também tenta compreender cada palavra que se encontra inserida no discurso, mesmo que tal expressão não faça parte do assunto principal do capítulo. Neste tratado, as coisas jamais serão ditas por acaso, mas tudo é dito com uma grande exatidão e muita precisão, e com o cuidado para que não falte alguma explicação sobre as questões obscuras. Nada foi dito fora do seu lugar, a não ser quando vem para esclarecer algo em outro lugar. Portanto, não me aborde com suas opiniões preconcebidas, pois me causará danos sem qualquer proveito a ti mesmo. Pelo contrário, deves aprender tudo o que é necessário aprender e faça deste meu livro um objeto contínuo para teus estudos, pois ele te explicará as maiores obscuridades da Torá, que são difíceis a todo ser humano inteligente. Eu conjuro por Deus, o Altíssimo, todo aquele que ler o presente tratado, que não comente uma só palavra do mesmo, nem o explique terceiros, a não ser o que está aí, claramente explicado nas palavras dos nossos célebres sábios da Torá, que me precederam. Mas o leitor que compreender o meu livro, eu li qualquer coisa diferente da que os nossos célebres sábios disseram, não se precipite em me refutar, pois é possível que tenha entendido as minhas palavras o contrário do que eu quis dizer. E ele me prejudicará em retribuição à minha vontade de lhe ser útil e pagará o mal pelo bem. Mas ao contrário, aquele que receber esse tratado em suas mãos deve estudá-lo cuidadosamente e satisfazer a sua sede, mesmo que a tenha em apenas um dos pontos entre tudo que é obscuro, e deve agradecer a Deus por isso e contentar-se com o que compreendeu. E se não encontrar absolutamente nada que lhe seja útil, deve considerar como se esse tratado jamais tivesse sido escrito. Mas, se lhe parecer que esse tratado causa dano às suas opiniões, deve interpretar minhas palavras de maneira a me julgar favoravelmente, mesmo que seja uma interpretação muito distante, como fomos ordenados a respeito das pessoas simples e ainda mais em relação aos sábios que sustentam a nossa Torá e que se esforçam em ensinar a verdade conforme a sua compreensão. Eu sei que todos os iniciantes que não estudaram qualquer estudo de investigação
tirarão proveito de certos capítulos desse tratado, mas os homens perfeitos, imersos no estudo da Torá, e que estão perplexos, como mencionei, se beneficiarão de todos os capítulos, e quão grande será a alegria deles e o regozijo dos seus ouvidos. Porém, aquelas pessoas confusas, cujas mentes foram poluídas com opiniões contrárias à verdade por falsos métodos que consideram ciências verdadeiras e que se imaginam homens de estudo e de investigação, ao passo que não conhecem absolutamente nada do que pode ser chamado de ciência. Estas se desviarão de vários capítulos do livro e experimentarão uma grande repugnância, pois não enxergarão neles nenhum sentido, e também porque, através deles, comprovar-se-á a falsidade das moedas que têm em suas mãos e que são como um tesouro e fruta guardada para o momento de aflição. Deus Altíssimo sabe que sempre tive muito receio em escrever o que quero escrever nesse tratado, pois são coisas ocultas que não foram escritas em nossa nação nos tempos desse exílio e que se encontram em nossas mãos. E como eu poderia invocar e começar a escrever sobre isso? Mas eu sei, eu me apoiei em dois princípios. Primeiro, o que disseram os sábios sobre um assunto análogo. Este é o momento de agir por Deus. Salmo 119, 126. E o segundo, o que eles disseram? Que todos os teus atos sejam feitos em nome dos céus. Foi esses dois princípios, foi neles que eu me apoiei ao escrever certos capítulos desse tratado. Em suma, sou um homem que, apertado num caminho estreito, encontra um artifício para ensinar a verdade comprovada demonstrativamente e que é apropriada apenas a um homem sublime e não a 10.000 ignorantes. Prefiro dizer a verdade somente a esse homem e me furto de prestar atenção e de me incomodar com a crítica daquela grande multidão. Pretendo ainda tirar esse homem distinto da perplexidade em que caiu e mostrar-lhe o caminho para que saia de sua perplexidade, para que chegue à perfeição e obtenha repouso. Observação preliminar: as contradições ou oposições que são encontradas em um livro ou em qualquer escrito possuem pelo menos uma destas 7 causas. Primeira causa: quando o autor reuniu suas palavras de diferentes pessoas que possuem diferentes opiniões, mas deixou de citar os autores de cada opinião e não atribuiu cada palavra ao seu autor. Naquela obra serão encontradas contradições ou afirmações opostas, porque uma das opiniões é de um indivíduo e outra opinião é de outro indivíduo. A segunda causa: quando o autor do livro professou uma opinião e depois a rejeitou, e as primeiras e segundas opiniões foram igualmente publicadas. A terceira causa: as palavras do autor não foram todas escritas visando o seu sentido literal. Algumas mantêm o sentido literal e outras servem para criar uma imagem ou se expressam em sentido figurado. Acontece também que as duas posições contraditórias em seu sentido literal, ambas tratarem de alegorias e serem opostas ou contraditórias apenas por serem entendidas no seu sentido literal. A quarta causa é quando há uma condição específica que por um motivo qualquer não foi expressamente indicada em seu lugar, ou
dois assuntos que são diferentes um do outro, e um deles não foi completamente elucidado em seu lugar, de modo que pareça haver a contradição no discurso, sem que realmente haja. A quinta causa, um assunto que parece um momento em que está ensinando outra coisa, ou seja, quando há um assunto obscuro e difícil de ser concebido e o autor precisa mencioná-lo ou supô-lo por premissas para ajudá-lo na explicação de um assunto que é mais fácil de conceber. E ao antecipar o ensinamento do assunto mais difícil, explica-o de forma ordinária e mediante investigação básica, sem penetrar exatamente na sua realidade, e apenas o coloca de acordo com o alcance da imaginação do ouvinte, para que ele entenda apenas o que deve entender nesse momento. E mais adiante, o assunto obscuro será exposto detalhadamente e sua realidade será revelada em seu sentido, em seu devido lugar. A sexta causa, a contradição está oculta e se manifesta apenas após várias premissas. Quanto mais premissas forem necessárias para manifestar a contradição, mais oculta ela é. O assunto escapa ao autor e ele não imagina que há contradição entre as duas proposições. Mas quando se toma cada uma das proposições e acrescenta-se a elas uma premissa verdadeira, de maneira que haja uma conclusão necessária, e o mesmo se faz a cada conclusão, ou seja, se acrescenta uma premissa verdadeira, de modo a trazer uma conclusão necessária após uma série de silogismos. Nós chegamos a encontrar uma contradição ou uma oposição entre as duas últimas conclusões. Isso pode acontecer até mesmo com autores sábios, mas se as duas proposições estiverem se contradizendo de forma manifesta e o autor se esqueceu da primeira no momento em que escreveu a segunda em outro lugar de sua obra, isso seria uma deficiência muito grande. Tal pessoa não deve ser incluída entre as pessoas cujas palavras devem ser consideradas. Sétima causa. Acontece quando há necessidade de discutir sobre coisas muito profundas, as quais partes devem ser ocultadas e partes devem ser reveladas. Às vezes, há a necessidade, ao emitir uma opinião, de expressar de maneira a afirmar uma proposição, enquanto em outro lugar o autor é forçado a expressar de maneira a afirmar uma proposição que se encontra em contradição com a primeira. É preciso que o povo simples não perceba de nenhuma maneira o ponto de contradição entre as proposições, e o autor deve procurar todo tipo de artifício para ocultá-las. Quanto às contradições que se encontram na Mishnah e nas Berayot, elas acontecem de acordo com a primeira causa. Assim, tu encontrarás frequentemente a seguinte frase no Talmud: o começo está em contradição com o fim. E a resposta será: o começo vem de tal sábio e o fim de outro sábio. Também encontrarás as palavras, o Rabi aceitou as palavras de tal sábio em tal caso e simplesmente reproduziu sua opinião, sem mencionar o autor. E em outro caso, ele aceitou as palavras de outro sábio e simplesmente reproduziu sua opinião. Frequentemente os encontrará dizendo: a quem pertence determinada asserção, ela pertence a tal sábio. E a quem pertence a nossa Mishnah, ela pertence a tal sábio. Esses são exemplos inumeráveis. Já no Talmud, as contradições e divergências encontradas são conforme a primeira e a segunda causa, como eles sempre dizem. Em tal assunto ele adotou a opinião de tal sábio e em outro assunto a opinião de outro sábio. E eles dizem: são dois amoraitas que divergem sobre a opinião de tal sábio. Todos os exemplos desse gênero
são conforme a primeira causa e em relação à segunda causa. Os talmudistas explicam: Rav retornou de tal opinião, Rabá retornou de tal opinião. E então se verifica qual das duas opiniões foi a última. Assim também, conforme a primeira edição do Rabino Ashi foi pronunciado de tal e tal modo, e na última edição foi pronunciado em outro sentido. Mas no tocante às contradições ou oposições que supostamente aparecem em alguns lugares dos livros dos profetas, elas derivam da terceira e quarta causas. E o objeto de toda essa observação preliminar é tratar deste assunto. Tu sabes que os nossos sábios apontam várias vezes: um texto se expressa de tal maneira e outro texto se expressa de outra maneira, e que indicam que há uma aparente contradição. Depois disso, eles explicam que uma contradição deixou de ser citada no texto, ou que os dois assuntos em questão, cada um em seu lugar, são diferentes. Assim, por exemplo, disseram: Salomão, não lhe basta que as tuas palavras contradigam as palavras de teu pai, mas elas se contradizem entre si mesmas. Estes ditos são frequentes nas palavras dos nossos sábios, na maioria das vezes lidando sobre discursos proféticos relacionados a preceitos religiosos ou morais. O nosso objetivo é chamar a atenção sobre versículos aos quais há aparentemente uma contradição entre as crenças e as suas opiniões emitidas. E parte disso será a sua explicação em alguns capítulos nesse tratado, pois esse assunto também faz parte dos segredos da Torá. Quanto à questão se há nos livros dos profetas contradições que resultam da sétima causa, esse é um assunto que deve ser investigado e examinado e que não deve ser respondido apressadamente. As divergências que se encontram nos livros dos filósofos verdadeiros resultam da quinta causa. Por outro lado, as contradições que se encontram na maioria das obras dos autores e comentaristas, além daquelas que citamos, resultam da sexta causa. Assim também, encontram-se no Midrashim e nas Agadot grandes contradições que resultam desta mesma causa. Esta é a razão de que os rabinos dizem: não se deve levantar questões sobre contradições na Agadá. Aqui também tu encontrarás contradições que resultam da sétima causa. Enfim, as divergências que podem existir no presente tratado resultam da quinta e da sétima causa. Saibas e entendas isso verdadeiramente e te aprofundes nisso, para que alguns de seus capítulos não te perturbem. Após essas observações introdutórias, começarei a falar sobre os termos que se devem chamar a atenção para o seu verdadeiro sentido, com a intenção em cada lugar, conforme seu assunto, para que isso seja para ti uma chave com a qual possas entrar nos lugares cujos portões foram trancados. Quando esses portões forem abertos, aqueles que passarem por eles obterão tranquilidade às suas almas. Seus olhos regozijarão, seus corpos descansarão de suas dores e de suas fadigas. Nós lemos esse período do livro em que ele explica a forma de compreender as parábolas e os ditos e mesmo as explicações. Ele nos orienta a compreender cada parte do livro. Portanto, havendo dúvida, volte nestas causas de interpretação, examine-as novamente, compreenda-as, e assim nós poderemos continuar estudando este livro extraordinário que é o Guia dos Perplexos. Continue comigo. Vamos continuar com a leitura do livro na próxima vez que nos encontrarmos. Por enquanto, eu agradeço ao Eterno por ter me colocado junto com você, para nós entendermos
compreendermos e estudarmos juntos o Guia dos Perplexos. No próximo capítulo nós veremos a primeira parte, aonde ele vai abrir os portões para que entre a nação justa, que é leal à verdade. Esteja, portanto, comigo na próxima leitura do Guia dos Perplexos. Seja bem-vindo, esteja à vontade, faça parte desse projeto. Se você quiser colaborar, embaixo nós teremos aqui o Pix para você ajudar esse projeto. Muito obrigado pela sua participação. Continue conosco. Até a próxima leitura. Tchau, tchau. A próxima leitura será na página 56.